Beleza, rapaziada, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui, né? Muito legal ter a sua companhia nessa quarta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês, né? Último dia aí de abril, amanhã já começa o mês de maio, inclusive amanhã é feriado, 1º de maio, dia do trabalho. Ironicamente, as pessoas não trabalham no dia do trabalho. Meio irônico, né? Mas essa é a realidade. Mas eu trabalho, hein? Eu trabalho pra caramba, inclusive. Dia do trabalho, pra mim, é só mais um dia normal. Porque aqui, a Swish Enterprises, ela não respeita feriados. Essa é a grande verdade. A Swish Enterprises está entregue ao capitalismo. Essa é a realidade aqui da empresa. Enfim, vamos aqui para mais uma edição. Estamos aqui nessa quarta-feira, vamos falar bastante sobre a rodada de ontem. Tivemos 4 jogos rolando nessa terça-feira. Tivemos 2 séries chegando ao seu fim, 2 séries se resolvendo. Tivemos um time ganhando uma sobrevida na série, ganhando uma vida extra. Tivemos outro assumindo a liderança da série mais equilibrada dessa primeira rodada. Então, foi uma terça-feira bem boa, com jogos bem bons. Tem bastante coisa para falar. Falar também sobre algumas novelas que já se iniciaram, como, por exemplo, a novela Antetokounmpo. Já começou, temos novidades sobre o futuro de Giannis. Vou falar sobre isso. Vou dar uma passada também nos 2 jogos de hoje. Teremos o jogo 5 das séries Lakers e Minnesota e Houston e Warriors. Essas 2 séries podem terminar hoje, caso de vitória de Warriors e de Minnesota, né? Então, trocar uma ideinha rápida sobre esses 2 jogos. E, obviamente, falar também sobre o novato do ano. Inclusive, eu já vou começar falando sobre isso, né? Deixa eu só aqui tocar a vinheta. E aí eu já começo a falar sobre o escolhido como Rookie of the Year. Toca a vinheta e vamos começar. Beleza, pessoal. Ontem a NBA divulgou o Rookie of the Year. E surpreendendo um total de 0 pessoas, Stephen Castle foi o escolhido, né? O Castle, de forma quase unânime, foi escolhido o novato do ano. Ele que, na minha opinião, e na opinião dos votantes, né? Foi o novato mais sólido da temporada, né? Talvez o Jalen Wells tenha tido um pico maior do que o Castle na temporada. Talvez o Riz Achey tenha tido momentos mais impressionantes do que o Castle, né? O próprio Alexar, o próprio Kelewar, que foi titular em playoff, né? Dalton Knecht, a gente pode citar alguns, Filipowski, enfim. Mas pra mim o mais sólido, o mais regular foi o Stephen Castle. Não foi titular em todos os jogos, foi titular em menos de 50 jogos na temporada, mas conseguiu ser titular em algumas partidas. E pra mim ele foi o mais consistente. Bons números ofensivos, 14,7 pontos, 4,1 assistências. Mostrou evolução no arremesso, que era um dos seus grandes pontos fracos, chegando na NBA. Mostrou uma certa evolução na sua mecânica. Um outro novato que eu acho que merece destaque, Ryan Dunn. Falar em picos, né? Talvez o novato que mais me impressionou, talvez tenha sido o Ryan Dunn. Pela evolução que ele mostrou no arremesso dele, né? Ele saiu de um prospecto que não arremessava para um prospecto para um jogador, né? Que conseguiu matar suas bolinhas com uma certa consistência. Então, talvez o novato que mais me impressionou na temporada foi o Ryan Dunn. Mas o Ryan Dunn não teve consistência, porque ficou muito tempo sem jogar, claro. Culpa do Budenholzer, né? Que fez um trabalho horroroso, né? E foi muito injusto com o Ryan Dunn. Deixou o Ryan Dunn de lado por muitos jogos, o que foi um erro. Mas o Ryan Dunn ficou muito tempo sem jogar. E ele também teve alguns altos e baixos, né?
Mas o Castle não. O Castle foi muito consistente, foi bem no ataque, mostrou uma boa defesa, mostrou potencial defensivo, o que já era esperado, né? A defesa dele sempre foi muito elogiada antes dele chegar na NBA. Era o grande... Era o que realmente brilhava os olhos no Castle, além do seu atleticismo. Então, pela solidez que ele teve na temporada, acho que foi muito justo ele ter ganhado. Jalen Wells e o Rizaché ficaram atrás na disputa. Inclusive, deixa eu até ver quem é que ficou em segundo. Acho que foi o Jalen Wells que ficou em segundo. Não, Rizaché ficou em segundo e o Jalen Wells ficou em terceiro. Rizaché recebeu 5 votos para primeiro e o Jalen Wells 3. O Castle recebeu 92. Pra vocês terem noção de como que foi quase unânime mesmo a escolha dele. Então, acho que foi uma escolha justa. Gosto do Stephon Castle. Acho que ele tem um potencial interessante. Talvez não tenha um teto tão bizarro como talvez o Rizaché possa ter. Sim. Mas é um jogador que se mostrou promissor, fez um bom ano e merecido. Merecido. Numa classe que não tinha nenhuma unanimidade, ele acabou se tornando mais próximo de uma, né? Então, merecido e tá bem entregue. Tá bem entregue e não surpreendeu ninguém. Realmente não surpreendeu ninguém. Eu teria votado no Castle? Acho que sim. Tá? Acho que sim. Eu gostei muito da temporada do Jalen Wells. Foi bem surpreendente porque ninguém sabia quem era o Jalen Wells. Chegou sem nenhum hype. Então eu gostei do que eu vi do Jalen Wells, gostei do que eu vi do Rizaché, gostei do que eu vi do Ryan Dunn quando jogou. Mas pela consistência, meu voto seria o Castle também. Então, tá bem entregue. Stephon Castle, Rook of the Year. Inclusive, San Antonio emplacando 2 Rook of the Year seguidos, né? O Wembanyama no passado e Stephon Castle nesse ano. Prova de que os drafts de San Antonio têm sido muito bons, né? Têm sido bem bons. Então, Stephon Castle, novato do ano. Falando agora sobre os jogos de ontem, né? Já entrando aqui na análise da rodada de ontem. A rodada começou já com emoção, né? Tivemos Bucks e Pacers se enfrentando ontem. Bucks numa situação de vida ou morte. Se perdesse, estava eliminado. Se vencesse, ganharia uma sobrevida, né? Poderia voltar para Milwaukee para tentar o 4-2, para tentar o 3-2 no caso. E Indiana, cara, tava com a faca e o queijo na mão para fechar a série, jogando em casa, Bucks sem Damian Lillard. Então, era um duelo onde a pressão tava toda de um lado. E aí o jogo rolou, o Bucks, surpreendendo muita gente, conseguiu fazer um jogo muito duro. O Doc Rivers fez boas mudanças no time, isso tem que ser falado, isso tem que ser elogiado. Fez boas mudanças, começou ali sem Brook Lopes, com Bob Portis fazendo o garrafão junto com o Giannis, colocou AJ Green como titular, Gary Trent como titular, Kevin Porter como titular. É uma lineup que deu certo, dá pra dizer que deu certo. Cagou no final? Cagou no final, mas no todo do jogo foi uma lineup que funcionou, né? Então fica aí o elogio ao Doc Rivers. Depois de 4 jogos, ele entendeu o que ele tinha que fazer, né? Fez os ajustes necessários. Demorou mais do que deveria? Sim. Mas ajustou. E aí o Bucks, cara, com essa lineup mais leve, com essa lineup mais espaçada, cara, conseguiu gerar uma dificuldade extrema pra Indiana, né? Indiana começou o jogo tomando um atropelo. Tomou 30-13 no primeiro quarto. Milwaukee foi bem melhor no começo do jogo. O problema foi que o Bucks não conseguiu sustentar a intensidade que teve no primeiro quarto no restante do jogo. No segundo quarto já deu pra ver uma queda de rendimento, um cansaço por parte de Milwaukee. E o Pacers se aproveitou. Sentiu o cheiro de sangue, começou a pressionar, começou a ir pra cima.
Miles Turner, TJ McConnell, Haliburton, né? Começaram a aparecer bem. E aí, já no segundo quarto, Indiana se recuperou com uma parcial de 28-17. No terceiro quarto, Indiana também foi melhor do que Milwaukee, né? Mas o Bucks ainda conseguiu segurar o empate no quarto período. E aí o quarto período foi doideira, né? Começou com o Pacers assumindo a liderança ali com o TJ McConnell, botando 4 pontos. Aí depois o Bucks retomou ali com o Gary Trent, com o próprio Giannis. Aí o Indiana retomou de novo, faltando ali uns 3 minutos pra acabar. Aí o Gary Trent e o AJ Green mataram ótimas bolas de 3 entrando no minuto final. E colocaram 2 posses de vantagem pro Bucks. E aí ficou essa trocação maluca. Aí teve a end one do Haliburton. Não, a end one não. Foi a end one do Giannis, né? Que colocou 4 de vantagem pro Bucks, faltando 40 segundos. Aí o Haliburton baixou pra 2 no lance livre. Aí teve aquele arremesso imbecil que o Kevin Porter forçou, que rendeu um contra-ataque pro Haliburton, que empatou o jogo, faltando ali poucos segundos pra acabar. Aí na última posse o Giannis teve a chance da virada, mas acabou errando o fadeaway e o jogo foi pra prorrogação. E aí na prorrogação foi onde teve a cagada monumental, né? Que depois do Bucks botar 6 de vantagem, faltando 47 segundos, 46 segundos pra acabar, o Nembhard matou de 3 e o Haliburton conseguiu uma end one faltando 17 segundos, baixou a diferença pra 1. E aí, no lateral, o Bucks se embananou com a bola, né? O Kevin Porter, pressionado, passou pro AJ Green, que passou pro Gary Trent. O Gary Trent, que tava bem pra caramba na prorrogação, tinha matado umas 3 bolas de 3 seguidas, deixou a bola passar debaixo das pernas dele, bizonho, cometeu o turnover, e aí no último lance, o Haliburton não perdoou. Foi pra cima do Giannis, se aproveitou do cansaço do Giannis, conseguiu o cross, foi pra dentro, 2 pontos, e garantiu a vitória do Pacers, né? Vitória por 119-118, vitória que elimina Milwaukee e coloca Indiana na semifinal, vai encarar o Cleveland Cavaliers num confronto que tem tudo para ser um dos mais divertidos dessas semifinais, né? 2 ataques maravilhosos, 2 times muito bem treinados, vai ser uma série muito boa, cara. Em termos de entretenimento, vai ser uma série legal demais. Muito legal ver o Pacers de novo se classificando, de novo avançando no playoff. Prova de que o trabalho é muito bem feito. E Milwaukee novamente eliminado de forma precoce. Mesmo o Giannis fazendo de tudo, não foi suficiente. Meteu o triple-double de 30 pontos e 20 rebotes e não adiantou de nada. E o jeito que terminou o jogo foi muito cruel, né, cara? Né? Turnover imbecil. Numa jogada onde o Giannis nem teve participação, né, cara? O Giannis não teve nenhuma culpa naquele turnover. Ainda sobrou pra ele marcar o Haliburton na última posse. Ele cansado, pegando o Haliburton, que é, pô, veloz pra caramba, principalmente, né, cortando assim, né, partindo pra dentro, ele é muito rápido. Então, velho, muito triste, mano, pelo Giannis, né? Muito triste pelo Giannis. Aí depois ainda teve aquelas confusões, ele discutindo com o Matran. Aí depois veio ali o pai do Haliburton, deu uma provocada no Giannis, ele não gostou, foi tirar satisfação com o velho. E o velho não afinou, hein? Isso tem que ser falado aqui. O velho não afinou pro Giannis. Testa a testa, encarou o Giannis, o velho Haliburton mostrou personalidade ali. Mas pra mim ele errou, tá? Pra mim ele errou. O jeito que ele foi provocar o Giannis, tipo, gritando na cara do Giannis com a bandeira do Haliburton ali, eu achei bem desnecessário. O Giannis depois até fez um baita discurso ali, né? Falando ali sobre o ocorrido. Inclusive, deixa eu até pegar aqui o discurso do Giannis, que eu acho legal mostrar.
Porque o Yannis, ele tem essa parada de meio coach, né? De meio palestrinha. Mas nessa questão da provocação do pai do Halliburton, eu acho que ele tem total razão. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Coast to Coast traduziu. Traduziu não, legendou. Ó. Aqui é o Yannis contando o que aconteceu. Crédito aqui pro Coast to Coast que legendou aqui o trecho. Vamos ouvir aqui o Yannis. Kind of everything. Just what happened kind of out on the floor after the game? Nothing. This is the last time I'm going to say. I won't talk a lot. We lost the game. It doesn't really matter. One thing I'll say is that I believe like being humble in victory. That's how I am. Now there's can be a lot of people out there that are like, no, when you win the game, you gotta talk shit, and you know it's a green light for you to be disrespectful towards somebody else. I disagree. I've won the championship. They haven't. Okay, and that doesn't mean fato. Ele foi campeão, Pacers não. Fato. Fato. Say anything. I'm not trying to minimize their effort, but I remember when I won. My mom that she's never missed the games from February 11th or 13th when she came in Milwaukee against the Knicks. She's never missed a game. When we won the championship, I remember my mom, she was scared to cross. She was like, am I allowed to come and hug my son? I see, except now my brother does media. For this year, he wants to come back and play. But like, except in that, you've never seen my family like see courtside. See, this is not something that we do. We don't. I try to keep my family away from the game. But losing the game, emotions run high. Having a fan, which at the moment I thought he was a fan, but then I realized it was Tyrese's son, which I love. Tyrese, I think he's a great competitor. It was his dad. Não, e você percebe, né, cara, que em nenhum momento o Yannis se exalta, né? Eu vou deixar ele terminar de falar, mas eu só quero que vocês percebam isso. Em nenhum momento ele se exalta, em nenhum momento ele ofende alguém. Muito respeito na fala dele, né? Muito foda. Yeah, sorry. Coming in the floor and showing me his son a towel with his face. This is what we do. This is what we effing do. This is the F we do. This. I feel like that's very, very disrespectful. You know. Depois eu vou mostrar a cena pra vocês. Vocês vão ver que foi realmente bem desrespeitoso, pelo menos na minha percepção. My dad, if you guys go and ask and learn, my dad's not with us no more. My dad used to come in the family room and was the most respectful person ever. You know, when you come from nothing and you've worked your whole life to sell stuff in the street, and your whole life you'll be scared of the police of deporting you and sending you back to your country. You have to protect your kids with all means. You create this mentality of being humble your whole life, to not kind of disrespect anybody, not make the tension high, the emotions high, so anybody can, you know, snitch on you, say something bad about you. So when he came here, I remember I was like, Dad, why are you so humble? Why are you going to the family room? You don't even say a word. You sit in the back. Why are you like that? Don't worry about it. Don't worry. That's how I grew up. That's what I had around. So when I see other dads, which don't disrespect me, maybe if my son play basketball, I might be in the court. I might be the one on the court, and like 20 years later, you can play this interview and say, Giannis, you're contradicting yourself. But we'll see in 20 years. But I'm talking about right now how I feel. You know, having somebody's dad, which I'm happy for him, and I'm happy for his son, and I'm happy that he's happy for his son. That's how you're supposed to feel. But coming to me and disrespecting me and cursing at me, I think is totally unacceptable. Totally unacceptable. Então tá aí, ó, o Yannis explicando o que aconteceu. E quando você pega pra ver a cena do momento ali, cara, foi bem feio mesmo que o pai do Halliburton fez. E tipo assim, eu não sou aqui fiscal de emoção e tal. Acho que, pô, mano, se eu tivesse um filho e ele tivesse na NBA e, porra, metesse um game winner absurdo do jeito que foi, cara, talvez eu realmente me exaltasse e tal, mas, mano, acho que você precisa ter um pouco de noção, sabe? E acima de tudo, você tem que ter respeito por quem tá na sua frente.
Ele não fez. Ele não foi provocar um qualquer. Ele foi provocar o Giannis, que é um dos maiores jogadores da história da NBA. É um cara que, com todo respeito ao Haliburton, sou fã do Haliburton, tá? Estou nas trincheiras por ele há anos. Mas, pô, o Haliburton ele tem que comer muito arroz com feijão pra chegar na unha do pé do Giannis. Tá? Mas tem que comer muito arroz com feijão. Mas muito arroz com feijão. Pra tocar na unha do mindinho do Giannis, né? E aí o cara chegar e... Pô, a cena... Pô, cara, é meio ridículo até a cena. Porque olha aqui. Pô, um senhor de idade, sabe? Balançando a bandeira na frente do Giannis. O Giannis parado. Tipo, o Giannis quieto, sabe? Quieto. O cara chega, fica, sabe, metendo... Ah, é isso que nós fazemos, é isso que nós fazemos. Pô, olha que cena ridícula. O cara querendo peitar o Giannis também. Pô, gente, com todo respeito, se o Giannis pega pra cima desse velho, pô, irmão, com todo respeito, o idoso ia sair prejudicado. É que o Giannis, ele é muito respeitoso. O Giannis, cara, ele pra mim é um exemplo de atleta. Um exemplo de atleta, o Giannis. Então ele não quis agredir o velho, porque se ele pega pra agredir o velho, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E o próprio Haliburton falou na entrevista depois que ele falou com o pai dele pra não fazer aquilo. O próprio Haliburton achou errado a atitude. Que foi uma atitude errada. Você comemorar, você ficar feliz pelo seu filho, beleza, mas, mano, isso aqui foi muito desrespeitoso. Pra mim foi... cruzou a linha. Cruzou a linha, na minha opinião, tá? Então... Foi uma cena bem feia, assim. Na hora eu até achei que tinha sido o Giannis que tinha ido pra cima do Haliburton, porque a gente não tinha acesso à cena, né? A gente não tinha acesso a essa cena. Na hora ali da transmissão, não viu. Cortou a... Tipo, tava mostrando o Giannis tretando com o Metron, aí cortou e mostrou ele testa a testa com o pai do Haliburton. Aí eu pensei, cara, o Giannis tá fora da casinha, o Giannis tá muito louco. Mas aí quando você entende a história, você vê, cara, que o Giannis, ele tá total certo. Foi lá, foi falar com o cara, acho que o pai do Haliburton quis pagar de machão, não quis afinar. E aí, essa cena ridícula, então... Cara, achei muito desnecessário o pai do Haliburton. E eu achei que o Giannis, ele deu uma aula de educação, de humildade e de profissionalismo, cara. Uma aula, né? E, enfim. Aconteceu ali e tal, aí Bucks tá eliminado de novo, o Giannis tá fora. Mais um ano onde não teremos Giannis Antetokounmpo chegando numa final de conferência, na verdade, chegando nem perto da final de conferência. E, cara, começam os rumores sobre o futuro dele. Saiu a informação hoje do Shams Charania de que já tem uma reunião marcada entre o Giannis e o front office do Bucks pra discutir o futuro dele, ó. Tá aqui. Segundo Shams Charania, Giannis Antetokounmpo deve se reunir com o front office do Milwaukee Bucks para discutir seu futuro e o da equipe. Essa reunião é anual, mas carrega um peso diferente após mais uma eliminação na primeira rodada. O Antetokounmpo está feliz em Milwaukee e está satisfeito com o progresso que fez com o Damian Lillard, mas como já dito, a reunião carrega um peso diferente. Então, vai ter essa reunião. Não se sabe o que vai sair dessa reunião, se vai sair uma promessa de fico ou um pedido de troca. Não se sabe. Mas vai ser uma reunião decisiva. E aí, falando sobre meu feeling... Cara, assim, eu não duvido do Giannis ficar, porque ele ama Milwaukee, ele ama a franquia. Ele já falou isso várias vezes. Mas eu acho que chegou num ponto, cara, onde o Giannis ele vai ter que colocar na balança o amor dele por Milwaukee e a vontade dele de competir. Porque eu acho que chegou num ponto onde as duas coisas não coexistem mais. Tipo, se ele ficar em Milwaukee, ele vai ter que aceitar que ele não vai competir. Porque com todo respeito ao Bucks, pensando pelo menos no curto prazo, Milwaukee não vai competir, cara. Pô, Damian Lillard, com 34 anos, sofrendo uma lesão de Aquiles, a tendência é ele ficar fora da temporada. E aí você olha pros ativos que o Bucks tem, o que o Bucks tem pra, tipo, conseguir uma grande movimentação no mercado? Não tem.
E aí você olha pra quem comanda o time, é Doc Rivers e Darvin Ham, mano. Entendeu? Então, não tem como ter uma perspectiva de, pô, o Bucks vai competir legal no leste. Não vai, gente. Não vai. Então eu acho que o Giannis ele vai ter que pensar. Eu vou desperdiçar mais um ano do meu prime sem brigar por nada e ficar no Bucks e permanecer na franquia que eu amo, ou eu vou tentar uma mudança pra aproveitar melhor o auge que eu tô vivendo, porque pode não parecer, gente, mas o Giannis tem 30 anos. Ah, tá muito bem fisicamente, tá voando. Eu acho que o Giannis tem totais condições de jogar até os 40 se ele quiser. Na minha opinião, o Giannis tem potencial pra ter uma longevidade parecida com a do LeBron. Eu acho, tá? Mas assim, são 30 anos. Ele não é mais um menino. Não é mais um adolescente. É um homem de 30 anos. E ele é uma das forças mais dominantes que a NBA já viu. E ele sabe que cada ano que ele não chega na final é um ano que ele tá desperdiçando. Ele sabe disso. Então, ele vai ter que fazer uma decisão, vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer uma escolha. E pensando, né, com a minha cabeça, no meu feeling, eu acho que o Giannis tem uma boa chance de pedir troca. Eu acho, cara. Eu acho que poderemos sim ver Giannis Antetokounmpo sendo trocado nessa off-season. Eu acho. E aí destinos não vão faltar. Interessados não vão faltar. Pensando aqui em alguns, ó, acho que Oklahoma é o que mais parece óbvio, né? Pensando aí num Thunder não sendo campeão nessa temporada, eu acho que é natural pensar num Thunder indo atrás de uma grande estrela, ainda mais pelos ativos que o Thunder tem, né? Caminhão de piques, tem aí Jalen Williams, que, tipo, eu gostaria que o Jalen Williams fosse trocado? Não, porque eu adoro o Jalen Williams. Já falei várias vezes que, como torcedor do Thunder, ele é o meu jogador favorito do time. Eu gosto, eu tenho mais carinho pelo Jalen Williams do que pelo Shai. Só pra vocês terem noção. Então, é óbvio que eu não queria que o Jalen Williams fosse trocado. Mas, assim, se for pra ter um Giannis, eu acho que é um sacrifício que vale a pena fazer. E o Thunder tem essa possibilidade. Para além do Jalen Williams, você tem Aaron Wiggins, você tem Hartenstein, você tem o caminhão de picks, você tem Cason Wallace. O Thunder tem muito ativo. E imaginando um cenário onde o Giannis peça a troca do Bucks, é natural que o Bucks priorize capital de draft. Até porque, por conta da troca pelo Lillard, o Bucks queimou todas as suas picks de draft. Então o Thunder, na minha opinião, num cenário de onde não é campeão e onde o Giannis pede troca, pra mim o Thunder despontaria como favorito a pegar ele. Aí você tem Houston, óbvio. Houston. Ficou muito claro, né, nesse playoff que Houston precisa de um macho alfa ali pra comandar o time. O Şangün pode virar esse cara? Pode. Mas talvez demore mais 1 ou 2 temporadas pro Şangün realmente virar esse cara dominante pra caramba. Ele ainda não é esse cara dominante. E aí talvez o Houston, com essa possível eliminação pro Golden State, avalie que, pô, a gente precisa de um Giannis Antetokounmpo, a gente precisa de uma super estrela, a gente precisa de um Durant, de um Giannis, enfim. E aí talvez Houston vá atrás, e capital tem. Tem escolhas, né, tem as picks do Phoenix, né, tem as escolhas do Phoenix, tem ali as escolhas também do Nets, tem, pô, Amon Thompson, tem o Jalen Green, que pode enviar, tem Jabari Smith, Van Vliet, Dillon Brooks, enfim. Tem ativos pra fazer a troca acontecer. É um time que eu acho que o Giannis
entraria e automaticamente viraria contender, assim como o Thunder. O Thunder já é contender. Com o Giannis, então, é outra parada. Então, Thunder, Houston, pensando aí em mercados grandes, Brooklyn é um mercado que acho que poderia atrair o Giannis, Nova York e tal. Acho que seria algo interessante para a parte midiática da carreira do Giannis. E já saiu informações de que Brooklyn tem o Giannis como a sua prioridade para a próxima temporada. O Brian Lewis falou isso, né? Brian Lewis do New York Post. Então, Brooklyn também é um time que tem 21 picks de draft para os próximos anos. Acho que daqui 7 anos são 21 escolhas de draft que o Brooklyn tem. Né? Tem 4 escolhas de primeira rodada que são do Knicks, que vão até 2031. Então, tem muito capital de draft. Tem ali um Claxton, tem ali um Cam Thomas que podem ser enviados. Então, Brooklyn também é uma opção. Cara, Miami, né? Acho que é sempre uma opção aí, né? É sempre uma possibilidade. Ainda mais nesse momento de incerteza sobre o que vai ser, né? Para os próximos anos. Então, Miami tem ali algumas escolhas, né? Tem as picks de 26, 28, 29, deixa eu ver. 30, 31 também? 26, 28, 29, 30, 31. Tem essas escolhas. Tem ali Tyler Hero, tem ali Bam Adebayo. Então Miami é uma opção. Golden State eu acho que não. Depois da troca pelo Butler, acho muito difícil isso aconteça. É por questão salarial mesmo, né? Porque já tem 3 contratos enormes, né? É do Butler, do Green e do Curry. Então acho que Golden State estaria fora. Lakers estaria fora da jogada. Pelo menos a princípio eu acho que estaria fora. Tendo Luke e LeBron, acho difícil. Ainda mais com essa questão de não querer abrir mão do Austin Reeves. Eu acho que o Lakers estaria fora da jogada. Mas se quisesse, teria como, né? Porque você junta ali o Reeves, você junta Hashimura, você junta Finney-Smith, você junta Gabe Vincent, pega ali as escolhas que o time tem. Dá pra montar um pacote. Mas hoje eu não apostaria nisso, não. A princípio. Então, Warriors e Lakers eu tiraria da jogada. No primeiro momento. Nova York eu não sei se o Knicks iria. Não sei. Não tô tão comprado assim com a possibilidade de Knicks, não. Tá? Deixa eu pensar. Cara, posso te falar um time que poderia apertar o gatilho para uma troca pelo Giannis? Detroit Pistons. Voltando pro playoff agora, tendo ali uma base boa. Cara, acho que Detroit poderia apertar o gatilho, hein? E tem ativo pra isso. Ó, você pega ali um Jalen Duren, você pega um Jaden Ivey, você pega Tobias, um Ron Holland e umas escolhas de draft. Deixa eu ver como tá as picks do Pistons. Aqui, ó. Pega aqui a de 26, a de 28 e a de 31. Você tem um pacote. É o melhor pacote do mundo? Não, mas você tem um pacote ali. Então, acho que Detroit faria sentido pelo momento de Detroit. Né? San Antonio, né? Sempre uma opção, San Antonio também. Pelas escolhas de draft que tem, pelos jovens que tem à disposição. Né? Tem Devin Vassell, tem Keldon Johnson, tem o próprio Stephen Castle. Aí você pega ali as picks que San Antonio tem. O San Antonio tem as picks do Hawks, tem pick do Celtics, tem pick de Dallas e tem pick de Minnesota. Então, você põe aí no balaio, dá pra montar um pacote também. Então, eu acho que seriam esses os principais destinos hoje pro Giannis. Thunder, Houston, Brooklyn, Miami, Detroit e San Antonio. Né? São 1, 2, 3, 4, 5.
Seis destinos aí que eu acho que podem, né, ser destinos possíveis pro Yannis caso ele peça uma troca. Mas tudo isso vai depender da decisão dele. Se ele vai querer ser trocado ou se ele vai querer ficar em Milwaukee. Talvez isso seja decidido nessa reunião aí que vai rolar. Vamos ficar de olho e vamos aí acompanhar essa novela Yannis, que tem tudo pra ser uma das principais novelas, se não a principal novela dessa off-season. Enfim, acho que sobre Pacers e Bucks é isso, né? Até me estendi a mais aqui, né? Peço perdão. Vamos dar uma acelerada aqui pra falar sobre os outros jogos. Sobre Pistons e Knicks, né? Falando em Detroit, né? Detroit venceu por 106-103, conseguiu aí uma sobrevida, consegue fazer a série voltar pra Detroit. 3-2, uma vitória de gente grande, um jogo muito maduro de Detroit, tomando boas decisões, fechando muito bem o jogo. Cade Cunningham dando aula de fechamento de jogo, muito bem no quarto período, terminou com 24 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Grande atuação do Cade. E um jogo... Cara, um jogo fraco do Knicks, né, cara? Um jogo bem errático. O Jalen Brunson sofrendo muito com a marcação do All-Star. All-Star Thompson fez um trabalho excelente, inclusive, grande jogo do All-Star. Então, um jogo fraco do Knicks. Decepcionante, né, porque Madison Square Garden lotado. Todo um climinha ali, né, de festa, e o Pistons estragou. Então, uma derrota complicada para Nova York, né? Que, lembrando, se não tivessem os erros de arbitragem, essa série poderia estar sob controle de Detroit, inclusive. Então, tá ficando perigoso pro Knicks, cara. Tá ficando bem perigoso. O jogo agora em Detroit, pode ser que o Pistons empate a série. E o Detroit já ganhou em Nova York, né? Já ganhou em Nova York. Então, é bom o Knicks ficar esperto. Aí a gente teve o Celtics fechando a série contra o Orlando. Uma grande apresentação do Celtics, especialmente no segundo tempo, né? O Celtics começou o jogo não tão bem, tendo vários problemas ali, até para criar arremessos, né? Foram só, se não me engano, 6 arremessos de 3 tentados no primeiro tempo. A marcação de Orlando fez um trabalho muito bom. Mas aí no segundo tempo, sob comando do Tatum, o Celtics dominou, né? Meteu 36-13 no terceiro quarto, que pavimentou muito bem o caminho para a vitória. Terminou vencendo por 120-89. E deu a lógica, né, cara? Celtics classifica, fecha em 5 jogos, o que era o meu palpite, inclusive, né? Não querendo me gabar, mas era o meu palpite. Jason Tatum entregando uma atuação gigantesca de 35 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Jason Tatum que fez uma baita de uma série. E num contexto difícil, né, cara? Onde ele machucou, teve problema no pulso, né, durante toda a série. Então, Tatum foi gigantesco, mano. Jason Tatum foi gigantesco. Terminou a série com uma média de 31,3 pontos, 11,3 rebotes e 5,3 assistências, mano. Série gigante do Tatum, sendo decisivo nos últimos 2 jogos. E detalhe, tá? Detalhe. Jason Tatum superou Patrick Ewing, Charles Barkley e Robert Parrish como, né, maiores pontuadores da história da pós-temporada. O Jason Tatum agora é o 35º maior cestinha da história dos playoffs da NBA. Superou esses caras e 27 anos apenas. Só tem 27 anos, cara. Fatalmente, ele vai virar um top 10 em pontos no playoff. E vai ter gente diminuindo o cara, ainda vai ter gente subestimando o cara, o que é absurdo, né, mano? 2025, o Tatum ser subestimado, o Tatum ser questionado, pra mim é doideira. Eu já questionei o Tatum num passado recente, né? Não vou negar. Mas depois do que ele fez temporada passada, depois do título, cara, não tenho o que falar do Tatum. Não tenho o que falar. E você pega a campanha dele nessa temporada, o que ele vem fazendo nessa temporada, irmão, é coisa de maluco. É coisa de maluco. Em qualquer outra temporada onde não tivesse uma disputa tão polarizada em Jokic e Shai,
cara, o Tatum brigaria muito pra MVP. Seria um candidataço ao MVP. O problema é que nessa temporada foi muito polarizado, mas, cara, é um jogador gigante e foi gigante nessa série. Foi gigante. Sobre Orlando, era esperada já, né, a eliminação, mas eu acho que o Magic deixou uma boa impressão. Né? Tirando o segundo tempo do primeiro jogo e o segundo tempo desse último, cara, em todos os outros jogos, velho, o Magic fez jogo duro. Engrossou o caldo pra cima do Celtics. Paulo Banchero, Franz Wagner fizeram séries gigantescas. O que faltou foi o que a gente já sabia que ia faltar. Bola de 3 e criação de jogo. Né? A gente já sabia que isso seria um problema pra Orlando. E foi. E acabou sendo mesmo. A questão agora pra Orlando é resolver isso no off-season. É ir atrás de pelo menos uns 2 bons arremessadores. É ir atrás de um bom armador. De um bom armador. Eu, se fosse, né, da galera ali de Orlando, iria muito atrás do Trae Young. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Cara, eu pensei agora. Pra você ver, desculpa voltar no tema Giannis. Mas um outro time que eu acho que pode ir atrás do Giannis é que pensando agora em alvos pro Magic, me veio o Michael Porter Jr. E eu acho que o Denver pode ir atrás do Giannis também, viu? Eu acho que pode ir atrás do Giannis também. Eu até já cheguei a falar sobre essa possibilidade aqui. Eu acho, velho. Dependendo de como for o playoff de Denver, eu acho que dá pro time pegar um Michael Porter, talvez até um Jamal Murray, sei lá, e tentar ir pra cima do Giannis. Talvez, né? Só pra adicionar mais um time, né? Então, junto de Thunder, Houston, Brooklyn, Miami, Detroit e San Antonio, eu coloco o Denver também. Né? É que eu tava pensando no Michael Porter pra Orlando e pensei nele numa troca pelo Giannis também. Perdão, desculpa, vamos voltar. Então, pra Orlando, acho que é isso, cara. É consertar, é preencher essas lacunas, que eu acho que o Magic tem tudo pra temporada que vem chegar como um contender legítimo na conferência. Pra mim, Orlando tá a 2 arremessadores bons e a 1 Trae Young de virar contender legítimo, né? E essa série serviu pra mostrar isso, cara. Serviu pra mostrar isso. O Banchero fez uma série absurda que ele fez. Então, acho que é isso, cara. A perspectiva é boa, mas o front office tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tipo assim, a aposta no KCP nessa última off-season foi muito boa. Eu gostei muito. Foi um dos movimentos que eu mais gostei na off-season. Só que, infelizmente, o KCP não jogou nada nessa temporada. Não jogou nada. Mas, pelo menos, a atitude foi certa. A ida atrás do KCP foi correta, né? Então, a gente tá falando de um front office que não é omisso. Não, é um front office que vai atrás das coisas. E eu acho que tem que ir atrás nessa off-season. Tem que buscar aí, né? Preencher logo essas lacunas. Porque o Magic, velho, tá a isso aqui de virar contender, mano. É isso aqui, ó. É fazer o mínimo que o Magic vira contender. É um bom armador e 2 bons arremessadores que esse time vira outra coisa. Vira outra coisa. Então, acho que é por aí. Então, sobre Magic e Celtics é isso. Pra fechar, e pra falar rapidinho sobre os 2 jogos de hoje, Nuggets e Clippers. Tivemos aí o jogo 5 da série, essa que tem sido a série mais equilibrada dessa primeira rodada. Só que ontem, velho, não teve equilíbrio não. Ontem foi um dos jogos mais... assim, onde a gente teve a maior diferença entre os 2 times na série. Ontem a gente viu um Denver muito superior ao Clippers. Muito superior. Foi realmente uma sapecada de Denver. Dominante pra caramba. Dominou do minuto 1 ao minuto 0. Então, foi um jogo muito dominante. O Jamal Murray teve uma das suas grandes atuações em playoffs. Mais uma grande atuação, 43 pontos pro homem, 8 bolas de 3. Uma atuação absurda do Jamal Murray. Do Playoff Jamal, essa entidade chamada Playoff Jamal.
Sou muito fã, inclusive, dessa entidade. E uma vitória maiúscula, cara. 131-115. Jogo muito bem dominado, jogo muito bem controlado. O Clippers ontem foi muito abaixo. E até em questão de postura em quadra. Eu achei um Clippers muito blasé, né? Muito blasé. Um Harden muito apático durante o jogo. Mais um jogo fraco do Harden na série, né? Então, uma derrota merecidíssima pro Clippers. O Clippers ontem em nenhum momento mereceu vencer. Nenhum momento, né? Então, uma vitória gigante do Denver. Abre 3-2. Tem a possibilidade de fechar em Los Angeles no próximo jogo. E, cara, o Clippers precisa dar uma resposta. Porque se jogar do jeito que jogou ontem, vai tomar taca. Vai tomar taca, porque ontem Denver amassou. E isso numa noite onde o Jokic não foi tão impactante assim. Ele foi impactante, né, mas não foi tanto. Não meteu 30 pontos, né? Inclusive pontuou bem pouco o Jokic ontem. Meteu triple-double e tal, mas ele não pontuou tanto, né? E mesmo assim, o Denver dominou. Muito pelo Jamal, que fez um jogo bizarro. Mas uma atuação bem fraca do Clippers, cara. Bem fraca mesmo. Abre o olho, Clippers. Abre o olho. Abre o olho. Então, sobre os jogos de ontem, gente, era isso. Pra encerrar, falar bem rápido aqui sobre os 2 jogos de hoje, né? Teremos Warriors enfrentando o Houston às 8h30 e Minnesota enfrentando o Lakers às 11h. Teremos aí esses 2 confrontos acontecendo. Rapidinho, sobre o vencedores e perdedores da rodada, eu acho, rapaziada, que é mais interessante o vencedores e perdedores ser feito a cada fim de fase, né? Ao invés de eu fazer um vencedores e perdedores de toda a rodada, eu vou fazer um vencedores e perdedores por fase. Tipo, vencedores e perdedores da primeira rodada, vencedores e perdedores das semifinais, né? Acho que fica mais interessante. Não fica tão maçante, né? Que acaba, querendo ou não, ficando meio repetitivo trazer vencedores e perdedores todo dia. Então, eu vou abandonar a ideia do vencedores e perdedores diário e vou fazer a cada fim de fase, tá? Acho que fica mais interessante. Bom, enfim, falar sobre os jogos de hoje. Warriors e Houston às 8h30. Jogo decisivo, vida ou morte pro Houston. Se Houston perde, tá fora. Jogo em casa, né? É no Toyota Center. E Houston precisa vencer, cara. Precisa vencer. Golden State tá com a moral lá, né, gigante. 2 vitórias seguidas. E a última, uma vitória de macho, né? Uma vitória de macho do Golden State, né? Dando aula de como se portar em playoff. Uma atuação gigante, muita vontade, muita intensidade, muita inteligência por parte do Golden State. Jimmy Butler voltando bem demais de lesão, né? Uma notícia muito boa. Então, é um jogo difícil para Houston, cara. É um jogo difícil, vai ter uma pressão enorme. Com certeza o Golden State vai tirar vantagem dessa pressão. Então hoje vai ser um desafio grande para Houston, né? Acho que o time tem condições de vencer hoje, ainda mais jogando em casa. Mas vai ter que ter uma postura diferente da que teve nos últimos jogos. Eu até comentei, né, que nos últimos jogos eu senti um Houston bem menos intenso fisicamente do que nos primeiros. Talvez pela questão da arbitragem ter sido menos permissiva em relação a contato, pode ser. Mas eu acho que faltou, velho. Faltou um pouco mais de pressão por parte do Houston. E, obviamente, faltou consistência. E aí eu tô falando, óbvio, do Jalen Green. Que fez um jogo absurdo no jogo 2. E depois 2 atuações patéticas, né? Então, Houston hoje precisa fazer o que fez nos primeiros jogos. Ser físico, ser intenso e ser consistente. Se conseguir fazer isso, Houston tem chance de vencer. Agora, se Jalen Green não fizer um jogo pica, se o Fred VanVleet voltar, né, ao nível que ele estava nos primeiros 3 jogos, aí vai ficar complicado. Aí vai ficar bem complicado, porque o Golden State, irmão, sabe muito bem o que tem que fazer nesse momento no playoff. Os caras conhecem. E os caras estão com moral.
Time numa crescente, Podziemski vindo de um jogo excelente, Buddy Hield fazendo uma ótima série. Isso tem que ser falado. Buddy Hield fazendo uma baita série, pelo menos nos últimos jogos. Draymond Green defendendo o nível de Poi. O Jimmy Butler jogando uma barbaridade. O Curry, que nem fez um jogo tão bom no passado, né, no jogo passado, mas no anterior entregou aquela atuação bizarra no Chase Center. Então, cara, pra mim, apesar de jogar fora de casa, o favorito pra mim hoje é o Golden State. Houston vai ter que se superar. Vai ter que se superar. Meu palpite, a série acaba hoje. Meu palpite. Acho que Houston pode ganhar, mas meu palpite, baseado nos últimos jogos e no momento dos times, é Golden State passando hoje, na minha opinião. Vamos ver. E o outro jogo, né, o segundo jogo do dia, o último jogo do dia, Minnesota e Lakers, a partir das 11 horas da noite, jogo em Los Angeles. Lakers com a bunda na parede, né, 3-1 desfavorável, vindo daquela derrota frustrante, né, frustrante pelo jeito que foi. J.J. Redick muito criticado, LeBron James muito criticado. Então é um jogo duro pro Lakers, uma pressão muito grande. Mas tem a seu favor o fator casa, né? O fator casa é um fator favorável pro Lakers. Mas é importante lembrar que Minnesota já ganhou do Lakers em Los Angeles também, né? Então tem que ver até que ponto é realmente um fator tão determinante assim. Minnesota tá jogando muito bem. Minnesota tá jogando o melhor basquete da série. Acho que isso é indiscutível. Fazendo um ótimo trabalho defensivo. Ofensivamente, tendo o Randle e Anthony Edwards jogando demais. Julius Randle, uma baita série. Pra mim, é a melhor série da vida do Julius Randle em playoff. Tá? McDaniels também fazendo uma série muito boa. DiVincenzo, Naz Reid, enfim. O time tá jogando bem, o time tá encaixado. E o time tem achado alternativas pro Lakers, né? Tá sabendo tirar vantagens da rotação curta do Lakers, tá sabendo tirar vantagem da falta de garrafão do Lakers, né? Então, cara, é um jogo difícil, cara. Eu acho que o Lakers pode ganhar hoje pelo fator casa, pelo fator LeBron, fator Luka, né? Mas eu, sei lá, cara, eu não duvido de Minnesota ganhar, não. Pensando assim, em possibilidade do Lakers virar o 3-1, eu diria que a possibilidade do Lakers virar um 3-1 é de 20, 30% no máximo, assim. Pra virar o 3-1. Pra vencer hoje, sei lá, eu iria de uns 60%, vai, pelo fator casa, pelo fator Luka, fator LeBron, talvez uns 60% pro Lakers ganhar hoje. Agora, pra ganhar em Minnesota, se a série voltar pra Minnesota, aí vai ser duro, cara. Sei lá, eu aprendi, né, a não duvidar de LeBron James e nem de Luka Doncic. Mas é um cenário difícil, cara. Deixar virar 3-1, mano, foi uma vacilada bizarra do Lakers, mano. Então, e eu apostei no Lakers, né? Meu palpite antes da série começar era Los Angeles. Mas pelo desenho, pelo jeito que a série se desenhou, hoje eu tô muito mais pra Minnesota. Tô muito mais pra Minnesota. Acho que hoje o Lakers tem chance de vencer. Eu não acho que essa série termina hoje, tá? Eu acho que ela termina em Minnesota. Mas sei lá, cara, Minnesota, dependendo de como o Lakers terminar o primeiro tempo, pra mim, pode rolar até um blowout. Dependendo de que terminar o primeiro tempo. Tem que ver o que o J.J. Redick vai aprontar em termos de ajuste, se ele vai seguir com a estratégia de, né, tochar minutos nos titulares e seja o que Deus quiser. Cara, difícil. Esse jogo vai ser duro, hein? Esse jogo vai ser duríssimo pro Lakers. Mas pra hoje, eu acho que o Lakers pode ganhar, mas pensando em virar o 3-1, eu tô bem pessimista. Pra mim, a chance é de 20, 30% de virar. De virar o 3-1. 20, 25. Vai, 25%. Vamos fechar 25? 25% pro Lakers virar o 3-1.
Eu acho, cara. Bom, esses serão os 2 jogos de hoje, os 2 com transmissão do League Pass. Inclusive, se você não tem o League Pass, usa o link que tá aí no comentário fixado, que aí você garante o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto de mais de 40% no plano anual. Então, fica aí a dica do Titio, aproveita. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar. Agradeço a todos aí pela audiência nessa quarta-feira. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nos vemos no decorrer aí da madrugada com os 2 pós-jogos. E é isso. Obrigado mesmo à audiência de vocês. Beijo no coração de todo mundo. E tchau.